Então, galera, na aula de hoje vamos tratar sobre a dinâmica. Nossa primeira aula sobre dinâmica, tá certo? O que é que nós precisamos compreender em relação a essa parte da física? Primeiro, a física ela é dividida em vários ramos, como nós já temos conhecimento. Um desses ramos é a mecânica. Certo? Mecânica. A mecânica, ela é dividida em duas partes, certo? A mecânica, ela é subdividida em cinemática e dinâmica. A cinemática, nós temos uma playlist inclusive aqui no canal, tratando sobre ela. Ela fala sobre as características do movimento, ela caracteriza os movimentos, certo? Com relação à velocidade, aceleração, deslocamento, tempo gasto, tá certo? Mas não explica o que causa os movimentos. A parte da física que vai nos explicar a causa desses movimentos, que vai descrever a causa dos movimentos, é a dinâmica, beleza? Então, nós nessa parte estaremos estudando a mecânica, de modo específico, essa parte aqui da dinâmica, e a nossa busca é explicar a causa dos movimentos. Beleza? Por que é que um corpo entra em movimento? Por que é que um corpo fica em repouso? Isso é o que a dinâmica vai estudar, beleza? Então vamos lá, continuando. O estudo da dinâmica, ele é baseado em três leis, que são as leis de Newton. Leis de Newton. Aqui eu não vou entrar na parte histórica, tá, do desenvolvimento do conhecimento na dinâmica. Mas é claro, o Newton não fez tudo só. Tá? Ele pegou conhecimentos já desenvolvidos ao longo de milhares de anos, desde Aristóteles até Galileu Galilei, tá certo? Depois disso, com esse arcabouço, Newton desenvolve as leis que norteiam aqui a dinâmica e publica no livro Principia, né? O Principia, que é um dos 10 livros mais influentes da história da humanidade. Aqui, para a aula de hoje, nós vamos conhecer essas três leis e vamos nos aprofundar na primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. Então, ele usa três leis, né, para descrever a causa dos movimentos. A primeira lei é a lei da inércia. Tá? A segunda lei é o princípio fundamental da dinâmica. Certo? E a terceira lei, a lei da ação e reação. Beleza? Então essas são as três leis que norteiam aqui a dinâmica, que norteiam o estudo da mecânica clássica, né, no geral. Então, para a aula de hoje, nós vamos nos ater aqui à lei da inércia. Ok? Então, com base nisso,
Vamos para a lei da inércia. Certo? A lei da inércia trata das possibilidades de movimentação de um corpo. Então, o que é que ela diz? Um corpo em repouso ou em movimento retilíneo uniforme tende a manter esse movimento, a menos que sobre ele atue uma força. Tá? Essa é a definição da lei da inércia. Tá? Não vou colocar aqui a definição, vou colocar de forma mais simplificada o que é que ele está dizendo. Então, todo corpo ele tem duas possibilidades, digamos assim. Uma, quando a força resultante, e depois nós vamos definir o que é essa força resultante, que atua sobre ele, é igual a zero, tá certo? E uma, quando a força resultante que atua sobre ele é diferente de zero. Para nós, o mais importante, por enquanto, vai ser essa aqui, ó. A força resultante atuando sobre o corpo sendo zero. O que é que a lei da inércia garante? Se a força resultante que atua no objeto é nula, obrigatoriamente ele só tem duas possibilidades de movimento. Ou ele está em repouso, ou ele está em movimento retilíneo uniforme. Tá? Obrigatoriamente, se a força resultante sobre o objeto é nula, ele está em repouso ou ele está em movimento retilíneo uniforme. Quando a força resultante aqui é diferente de zero, nesse caso aqui, ele vai ter um movimento variado. Tá? Ele está em movimento e o movimento é variado. Quando eu falo movimento variado, eu falo um movimento que pode ser variado quanto ao módulo da velocidade, quanto à direção e sentido dessa velocidade. Tudo bem? Então, como isso aqui abrange muita coisa, essa possibilidade aqui abrange muitos tipos de movimento, movimento circular, movimento acelerado, movimento retardado, beleza? Nós vamos nos ater a casos específicos disso um pouco mais à frente. Por hora, nós vamos analisar a lei da inércia que trata exatamente desse caso. Então, o que é que a inércia diz? Um objeto em repouso em movimento retilíneo uniforme vai permanecer assim indefinidamente, a menos que sobre ele atue uma força resultante. Então, se eu quero tirar o objeto do repouso, eu preciso aplicar uma força resultante sobre ele. Que é isso? Um empurrão ou um puxão. Se eu quero mudar a velocidade de um objeto ou fazer com que ele realize uma trajetória curva, eu obrigatoriamente preciso aplicar sobre ele um empurrão ou puxão, beleza? Então, essa é a lei da inércia. Basicamente, a informação que a lei da inércia traz é isso aqui, tá? Agora, pegando no íntimo da lei da inércia, qual é a grande função dela? É estabelecer o que nós chamamos de referencial inercial. O que é isso? Referencial inercial. Referencial inercial é um referencial no qual a lei da inércia funciona. Tá? Por que isso é importante? Porque as leis de Newton elas só funcionam em referenciais inerciais. Se o referencial não for inercial, eu não posso aplicar as outras duas leis de Newton. Então, a lei da inércia é como se fosse o teste. Você testa a lei da inércia para um dado sistema de referenciais. A lei da inércia funcionou, então as outras leis de Newton, ação e reação e princípio fundamental, também funcionam, tá certo? Ah, professor, mas como é que eu vou saber quando funciona ou quando não funciona? O que é um referencial inercial, não inercial? Tá, aqui no ensino médio, geralmente, os referenciais escolhidos são inerciais, você não vai ter esse problema não, tá? Mas eu vou colocar um exemplo para vocês terem uma noção. Imagine, você está aqui dentro de um ônibus, tá? E esse ônibus está se deslocando com a velocidade de, sei lá, 20 km por hora. Beleza? Dentro do ônibus está você aqui em pé e nessa poltrona aí tem uma caixa, certo?
Aqui você está lá no ônibus, nessa condição. E aqui do lado de fora tem uma pessoa paradinha aqui, ó, em relação ao solo, observando o movimento. Então, a primeira pergunta é: qual a velocidade do ônibus? 20 km por hora. Tá? Para quem? Em relação a quê? Lembre-se que o movimento depende do referencial. Ele tem 20 km por hora em relação a esse indivíduo aqui, ó. Em relação a você, vou botar aqui você. Em relação a você que está dentro do ônibus, o ônibus parece parado. Você nem se afasta. Parece não, ele está em repouso em relação a você, né? Você nem se afasta nem se aproxima dele. Então, para o ônibus, você está em repouso. Para você, o ônibus está em repouso, porque você nem se afasta nem se aproxima. Já para o indivíduo que está lá de fora, o ônibus se afasta a 20 km por hora. Por isso, essa velocidade em relação ao indivíduo. O livro, em relação à caixa aqui, melhor dizendo, em relação a você, também está em repouso, porque nem se aproxima nem se afasta. Já em relação à pessoa que está do lado de fora, está a 20 km por hora. Beleza? Como você também está a 20 km por hora. E aí, por algum motivo, o ônibus freia bruscamente. O ônibus freou bruscamente. O que é que cada pessoa vai observar? Tá, vamos imaginar o referencial nesse indivíduo aqui, ó. Ele está vendo o ônibus viajar a 20 km por hora, a caixa viajar a 20 km por hora e você viajar a 20 km por hora. Se o ônibus freia bruscamente, pela inércia, a tendência disso aqui é continuar em linha reta com a mesma velocidade, 20 km por hora. Quem é que diz isso aqui? A inércia. Você vai tentar viajar também em linha reta a 20 km por hora. Quem é que garante isso? A inércia. Perfeitamente explicado para esse indivíduo aqui, ó. A caixa, quando o ônibus freia, vai para frente porque ela já estava em movimento retilíneo uniforme. Ela quer manter esse movimento retilíneo uniforme. Portanto, esse indivíduo aqui é um referencial inercial. Beleza? Agora, qual o problema? Você estava viajando aqui dentro desse ônibus, olhava para a caixa, ela estava em repouso em relação a você. Quando o ônibus freou bruscamente, do nada, ela estava em repouso e do nada apareceu essa velocidade de 20 km por hora. Nenhuma força foi aplicada sobre a caixa e ela começou a se mover a 20 km por hora. Veja que aí tem uma falha. Nesse caso aqui, ó, eu não sei como explicar. Se eu pegar você como referencial, não tem explicação para essa caixa que estava com a velocidade zero em relação a você, passar a ter essa velocidade de 20 km por hora. Por quê? Qual é o problema aí? O referencial. Então, para essa situação, você é um referencial não inercial. Beleza? Não inercial. Porque a primeira lei de Newton não se aplica nessa situação. Logo, se eu tomar você como referencial, eu não posso aplicar nenhuma das leis de Newton, já que a primeira lei falhou. Ok? Então, a lei da inércia é isso. Espero ter ajudado. Abraço e até a próxima. Valeu!